um compartilhamento da palavra muito breve, creio que não vai levar nem 3 horas, nem 2 horas e meia. Amém? Também pudera, né? Sexta-feira aqui no conselho, né, Josi? Foi 5 horas, parece que foi assim uma coisa que o Espírito Santo fez, ele queria tipo alcançar o número 10, que foi 5 com o conselho, mais 5 na assembleia, deu 10. Eu digo, meu Deus, está parecendo um número de provação, né? Mas hoje tem um número que pode ser só 40 também, né? Então pode ser. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 45. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém, queridos? Curva a sua cabeça. Pai, aplica esta palavra em cada coração, com a tua bênção, com o teu poder, com a iluminação do teu Santo Espírito, e trazendo, Senhor, ó Deus, a ministração que cada um precisa, dentro da sua realidade e necessidade, meu Deus, e que assim cause também despertamento, crescimento, edificação, Senhor, para cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui nós temos um texto bem interessante, aonde nós vamos ver aqui 2 imagens sendo mencionadas, e cada uma com um destino, não é? Então a imagem que veio do homem terreno e a imagem que veio do homem celestial, Jesus. Cada uma dessas imagens traz um destino. A imagem do homem terreno, na verdade, ela nasceu após a queda do homem, após o pecado, né? Então aí ele está chamando aqui desta imagem terrena, na verdade, é a imagem que veio após a queda. E ele diz que esta imagem, ela se generalizou, ela trouxe os seus herdeiros, as suas heranças, ela se espalhou em toda a terra. Então essa é a imagem do primeiro Adão, ou seja, do homem terreno. Em outro livro, lá em Romanos, Paulo ele chama de primeiro Adão e segundo Adão, sendo o primeiro Adão o Adão mesmo, o terreno, e o segundo Adão, Jesus. Então aqui ele fala uma coisa muito interessante, queridos, que esse primeiro Adão, né, o homem terreno, ele no versículo 45 chama aqui de uma alma vivente. Já o último Adão, né, ele chama porém é espírito vivificante. Então ele mostra que o Adão ele estava no nível apenas de alma vivente, mas Jesus aqui, o segundo Adão, mas espírito vivificante. Por quê? Porque o que aconteceu com a queda do homem precisava de uma intervenção, de uma restauração, de uma cura, né? E trazer o homem a ser vivificado pela operação de Deus, de Jesus, que veio para nos resgatar desta imagem que foi produzida através de Adão. Se a gente for aqui analisar bem esta imagem do homem terreno, ela se espalha, e a gente vê essa imagem hoje refletida com todas essas situações caóticas que nós percebemos nos dias atuais, não é? Essas convulsões, lá desde mesmo do início, a gente vê a humanidade se degenerando, as coisas acontecendo mesmo, trazendo tanto repúdio, ao ponto de Deus ter uma expressão metafórica e teofânica, dizendo que Deus se arrependeu. Essa expressão para Deus não cabe na nossa linguagem. Deus usa uma linguagem humana para o nosso entendimento, que o arrependimento é para quem erra, para quem comete algum tipo de erro. Mas Deus se arrepende de ter feito o homem, é uma expressão apenas teofânica e metafórica. Mas a verdade é que Deus, ele se frustra com a criação do homem, ele se frustra
com todo o cuidado que ele deu ao homem, com tudo que ele fez para o homem, né, pelo homem, com todo o carinho, afeto, provisão, com tudo que ele deu, e aquele homem faz tudo errado, né? Faz tudo errado, faz tudo ao contrário. Então isso começa a criar uma imagem e vai se espalhando, não fica, Deus faz uma intervenção, depois faz outra, faz mais outra. As intervenções de Deus não param, agora é Deus o tempo todo, está agindo quase como um bombeiro, né? Apagando fogo pela imagem do terreno, porque é uma imagem terrível. Mesmo depois de um povo sendo constituído, uma nação constituída, para ser exemplo para o mundo, para as outras nações, essa nação começa também a cair e levar esta imagem do terreno, e assim Deus fazendo também intervenções, para poder exatamente, por conta dessa imagem terrena. Mas, irmãos, a coisa boa é que Deus, ele disse, eu vou deixar de ser bombeiro, eu vou parar de ser bombeiro, eu não vou mais ficar só fazendo uma intervenção e só cada vez que acontece uma catástrofe fazer ali uma intervenção. Não, o Senhor então, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, amém? Então ele manda agora para fazer um processo muito importante, que é um processo agora vivificante, anular, não desfazer, não tirar, porque não pode, essa só quando a gente for lá para o céu, que essa imagem do terreno vai ser tirada, mas ele vem para anular, para submeter, para deixar cativa esta imagem do terreno. Então ele manda o seu Filho com a imagem celestial, não é? Na forma humana, mas com a imagem celestial, porque ele não pecou, foi gerado pelo Espírito Santo, para fazer um sacrifício perfeito, e então a partir da imagem de Cristo, ele agora faria uma descendência, geraria uma descendência chamada igreja, amém? Uma descendência que teria a imagem dele para refletir na humanidade a imagem do seu próprio Filho. Então esse processo, ele tem um ponto central, esse ponto central é o ponto da cruz. Parece que tem até um negócio de uma costura aí que chama ponto de cruz, mas não é esse que eu estou falando. Eu estou falando lá na cruz. Então o Senhor ali, ele está fazendo o encerramento, está dando fim a uma imagem, a um processo que vinha trazendo essa degradação, trazendo esse efeito na vida das pessoas. Ali na cruz o Senhor está agora dando fim a esse processo, pagando um preço, trazendo justificação, trazendo resgate e dizendo, olha, esta imagem só vai continuar para quem quiser, mas eu estou gerando agora uma nova imagem, eu estou fazendo agora um novo processo, eu estou resgatando uma nova imagem. Irmãos, Jesus ele morre ali na cruz, como nós sabemos, de uma forma muito cruel. Foi algo muito torturante aquele sacrifício de Jesus, não só pela oposição, pela rejeição, que isso aí foi algo muito doloroso, mas ali mesmo aquela forma de ele cumprir esta missão, foi terrível, era uma pena de morte a mais cruel que existia, era sofrimentos desde o processo ali do julgamento, onde ele era torturado horrivelmente, com muita humilhação, e os que eram crucificados normalmente passavam por um processo até mais rápido, de uma forma até mais diferente, mas Jesus, devido ao pedido, à intervenção dos religiosos, que queriam que fosse um exemplo de humilhação, então eles, porque tinha um efeito político na questão, o Pilatos, ele então permitiu que fosse feito um processo mais doloroso. Então os açoites, arrancaram o cabelo dele, deram um murro no rosto, coisa que você não vê no filme. As narrativas da Bíblia também, elas são mais restritas, tem que ser uma pesquisa juntando com livros proféticos, para você ver que nos livros proféticos falam coisas que nem os evangelhos mencionam, como uma tirada de uma porção do cabelo. Um chegou e puxou o cabelo dele, arrancou assim. Pensa uma pessoa de cabelo grande e chegar assim, enrolar um soldado, enrolar a mão no cabelo e puxar arrancando, aquilo ali, que é uma dor horrível, outro esmurrando o rosto, com aqueles soldados fortes, com aqueles metais na mão e dilacerando ali o rosto do Senhor. Por isso que Isaías diz que ele foi moído por causa dos nossos pecados. Esse sofrimento, ele foi também culminado quando o Senhor não aguentou o Pai, e ele então se ausenta, e ali Jesus, ele sente a pior das dores, a maior das dores,
quando ele dá aquele brado em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então já tinha desamparado Judas, já tinha muita gente o traído, rejeitado, não é? E agora o pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, o filho, o pai se separa do filho. Aquela unidade, mas ele estava carregando sobre si todas as nossas maldições, todos os nossos pecados. Então ali o pai se retira, porque nenhum pecado pode tocar na santidade de Deus. E aquilo foi dilacerador no coração do Senhor. E ele então bradou de uma forma agonizante que ninguém entendia, pensava que ele estava chamando por Elias, né? Porque ele falava num idioma muito restrito, que poucas pessoas, muito poucas seletas, porque era um idioma muito restrito, né? E atrelado mais ao povo de Deus mesmo, e ali ninguém entendeu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, e a Bíblia, na leitura, você não percebe o grau de dor, como ele falou isso, mas foi a pior das dores de Jesus, foi este momento. Mas era porque ele estava encerrando, irmãos, uma imagem do homem terreno. Diga assim: o Senhor me chamou para que eu encerre na minha vida a imagem do terreno. Sabe onde é que ela vai encerrar? Somente na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas estão com a imagem do pai, a imagem dos avós, dos bisavós? Quantas pessoas carregam a imagem das dores da sua família, das rejeições, a imagem dos fracassos, a imagem das humilhações, a imagem das heranças, não é? As heranças, seja ela de vícios, seja ela mesmo religiosas, não é? De maldições diversas. Então essas imagens do terreno, que vem trazendo o seu destino, desde lá de Adão, quando caiu, ela vem tendo esse destino, vem alcançando a humanidade, mas quando chega na cruz, ela tem que parar, ela não pode mais prosseguir. Então foi por isso que o brado do Senhor foi grande lá, mas depois do Eloi, lama sabachthani, ele disse: Pai, está consumado. Está consumado. Então ali é encerrado, irmãos, um destino. Nós, como povo de Deus, servo de Deus, nós que somos criatura do Senhor, filhos do Senhor, nós temos este direito de encerrar uma dinastia da imagem do terreno. É um desejo que temos que ter, é uma decisão que temos que fazer, uma escolha perfeita que temos que fazer em encerrar em nossa vida. Cada um de nós aqui que se converteu a Cristo, quem não se converteu pode fazer ainda isso hoje, mas aqueles que se converteram um dia traziam uma imagem, e esta imagem era uma imagem que refletia muito o mundo, com as suas características, com seus perfis, não é? Não só no padrão moral, mas até mesmo nas características. Por exemplo, a pessoa que não tivesse assim um desvio moral muito grande, mas ela não tinha, por exemplo, vontade de ir para a igreja, de ouvir a palavra, ela não tinha nenhuma sede assim de Deus, porque essa imagem bloqueia o coração, esta imagem ela tira a sede de Deus, esta imagem do terreno, esta imagem gerada do Adão caído. Então ela tira isso, então Deus ele sai da nossa agenda, Deus não fica na agenda, então é uma vez ou outra, esporadicamente. Por quê? Porque esta imagem do terreno faz isso, a pessoa anda daqui para acolá, busca coisas e outras, busca se saciar de muitas maneiras, busca se satisfazer em tantas fontes, beber de tantas águas, muitas delas até perigosas. Então o homem fica assim, buscando e tudo, ele tem que colocar alguma coisa neste vazio existencial, que esta imagem na alma, ela cria dentro do ser humano, é na alma. Só Jesus traz a imagem com o espírito vivificante dentro de nós, irmãos, só Jesus. E então ele vem trazer isso neste momento para substituir essa dinastia, esta continuidade, este reflexo da natureza carnal plantada no homem, com esse destino de consequências horríveis. Mas então Jesus, após morrer, após aquela morte, consumado, ele morre
então agora vai nascer agora o novo momento, a nova imagem na ressurreição. Naquela ressurreição, Jesus já não volta mais aquele mesmo Jesus. Não é mais aquele Jesus que andava com seus 12, com aquela multidão. Lá em Lucas, tem um momento que ele anda no meio de discípulos, que estava acostumado a ouvir os sermões de Jesus, e eles não reconheceram Jesus. E eles falando ali da morte, e entristecidos, voltando os dois lá no caminho de Emaús, né? Ainda estavam no caminho de volta para casa, tinha acabado de acontecer, acabado não, já estava no terceiro dia, né? Porque a viagem devia ser bem longa, né? Então, Jesus já tinha até ressuscitado. Então, quando eles estão lá e não reconheceram Jesus, mas reconheceram depois pela palavra do Senhor. Então, Jesus se fazia reconhecer no meio dos outros por um processo já teofânico, porque ele já estava na sua natureza divina, ele já tinha ido no céu e voltado. Não deixe dar nó na sua cabeça não, tá? Isso aí é uma questão, não é o tão importante agora. Mas ele foi lá no céu e volta para se encontrar com os seus discípulos. Ele vai no céu para entregar o sacrifício ao Pai, né? Ele vai lá no céu e volta, entrega o sacrifício e volta, para ele ser visto. Então ele chega para Tomé, manda Tomé tocar, aquele furo não existia, aquilo é ato teofânico. Teofania é a forma como Deus se apresenta a nós, para a gente poder perceber, entender. Deus na forma de fogo, teofania. Deus ali, o fogo queimando, ali era Deus, para que nós pudéssemos ver aquele fogo. Isso é teofania. Na forma humana de anjo, é Melquisedeque, ali Deus fazendo a sua presença de forma teofânica. Então Jesus também se fazendo ali perceber, para que Tomé pudesse, na verdade, confrontar Tomé na sua incredulidade. Então ele ali naquele furo, ele disse: toca aqui, Tomé, tem furo na minha mão? Toca aqui na minha costela. Tem também, porque ele tinha dito que ele só ia crer se ele visse furo na mão e um buraco na costela de Jesus. Todo mundo dizendo: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E ele diz: eu só vou crer se eu olhar na mão. Rapaz, tem mais incrédulo do que esse? Eu tenho que olhar nas duas mãos o furo e mais ainda na costela. Aí eu vou acreditar. Andou 3 anos e meio, Jesus falou que tudo isso ia acontecer, mas o homem não acreditava. Aí então alguém foi lá: mas eu vi a pedra removida, homem duro, cabeça dura. Eu vi tudo isso, mas não acredito. Pedro veio e confirma: não acredito, eu tenho que ver o furo na mão e o buraco na costela. Meu Deus, misericórdia, irmãos. Que coisa difícil, né? Que imagem que ainda estava ainda turva ali no Tomé. Por quê? Porque, na verdade, ele não tinha ainda essa imagem tratada, vivificada. Mas Jesus chega, então faz isso. Então Jesus, ele tinha subido, voltado, né? O sacrifício está andando ali. Esses dois do caminho de Emaús entende pela ministração. E aí eles convidam o Senhor para ficar na casa ali, ficar aquela noite maravilhosa e tudo mais. Então começa agora, irmãos, uma nova imagem. Aqui nós podemos ver o que é a imagem do homem terreno, a imagem que o mundo tem e a imagem agora celestial plantada no homem. Que coisa maravilhosa. Agora Jesus sim cumpre esse texto que está dizendo aqui, né? Que agora ele faz, né? O último Adão, porém, é espírito vivificante. E então ele começa a dizer assim no 49, diz: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então diga: eu tenho a imagem do celestial na minha vida. Para a gente fechar a pregação, que hoje vai ser bem sucinta, bem simples, como é que essa imagem é refletida agora? Então Cristo morreu, aquele sacrifício foi pago, ele leva a Deus, Deus aceita, Deus recebe, ele volta, fica 40 dias com aquele discípulo, volta para o céu e deixou a imagem plantada. A imagem está plantada, agora vocês vão levar agora uma nova imagem. Agora o Filho de Deus, ele então tem esta nova imagem, não mais a imagem que vem de Adão, não mais a imagem do terreno, agora nasce dentro de nós uma nova imagem, esta imagem do celestial. Esta imagem foi plantada, sabe por quem, irmãos? Pelo Espírito Santo em nossas vidas.
quando nós ouvimos aquela maravilhosa palavra de Deus, que nos fez entender os segredos celestiais, o segredo de ter esta imagem, o segredo que nos leva a decidir agora, eu vou encerrar isso na minha vida com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus, com o preço do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus na minha vida, eu vou encerrar essa história. Irmãos, é uma decisão forte, é uma escolha forte, não podemos deixar isso continuar. Então a pessoa entende isso, ela toma uma decisão que Deus quer. Você quer agora estar na mesma imagem do terreno, a imagem que destrói, a imagem que vai levar o homem cada vez mais a ficar de mal a pior, ou você quer uma imagem vivificante, uma imagem restauradora, uma imagem renovadora, uma imagem do celestial, a imagem do perfeito, a imagem daquele que é o Cristo vivo, né? Aquele que ressuscitou. Qual é, irmãos, a nossa melhor escolha aqui? É pegar uma imagem de quem ressuscitou, ou pegar a imagem daquele que morreu, aquele que sofreu a morte, né, por conta do pecado? A minha escolha, e creio que a de todos os irmãos, é a imagem do celestial, não é isso? Quem concorda com a imagem do celestial, dê um aplauso ao Senhor por isso aí. A imagem do celestial, a imagem que vivifica. Vivifica significa tirar os efeitos de morte, que era o que causava na nossa vida. A gente vai ver que essa imagem vivificante, agora ela é tão poderosa. Olha primeiro o grupo de irmãos convertidos. Atos 2, a partir do versículo 41. A primeira conversão a partir daqueles irmãos vivificados. Eles estavam vivificados. Eles estavam vivificados. A partir do versículo 37. Os discípulos passaram por aquela experiência de Pentecostes, avivados pelo Espírito Santo, Cristo já cumprindo o sacrifício, vivendo a imagem plantada, e o Espírito Santo fazendo aquela presença, aquela manifestação de poder, e então Pedro começa a pregar a palavra de Deus. Irmãos, agora vamos ver o que acontece com a plantação dessa nova imagem. No versículo 37 diz: então, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o que, irmãos? O dom do Espírito Santo. Olha a imagem de Deus aí, plantando. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe de Deus, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu até digo, Deus está chamando, né? Quem não tiver com essa imagem, Deus chama hoje. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Deu uma paradinha bem aí, um ponto de parada. Que geração perversa é essa? A imagem do terreno, a imagem da morte, a imagem que vem degradante, lá do Adão, que recebeu essa imagem terrena. Então Pedro agora está pregando, tem uma nova imagem. Você pode agora mudar a sua vida, você pode ter uma nova fisionomia, você pode ter uma nova identidade, você pode ter uma nova posição, você pode ser uma pessoa diferente, mas você tem que tomar a decisão de sair desta geração perversa. Uma geração que não está querendo buscar a Deus, uma geração que ama as trevas, uma geração que ama o pecado, uma geração que repudia o santo e corre atrás daquilo que é profano, uma geração que não teme, uma geração que amaldiçoa e não abençoa. Salve-se desta geração. Pedro está trazendo a primeira pregação, que como consequência da operação do dom do Espírito Santo, salve-se desta geração perversa. Então, irmãos, olha o que acontece quando alguém aceita esta imagem do celestial. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora olha o efeito da imagem. Recebem, tomam a decisão, rejeitam a geração perversa, os males, as trevas. E agora o 42, efeitos desta imagem do homem celestial. E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Vamos todo mundo ler junto esse texto maravilhoso? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Através da nossa imagem, o Espírito Santo faz com que outros fiquem interessados nesta imagem plantada dentro de nós. É uma grande propaganda, irmãos, do céu, do reino de Deus, a imagem de Jesus dentro de nós. Eles faziam isso. Não tinha dado tempo de eles aprenderem uma cartilha, não, mas é uma imagem plantada do celestial. Esta imagem dentro de nós faz a gente repudiar trevas, as coisas do mal, da geração perversa, essas coisas todas, porque nasceu de um arrependimento, nasceu de um entendimento. Eu não quero mais seguir dentro disto, eu não quero mais dar continuidade a esta imagem na minha vida, na minha família, que ele diz que é para vocês, para os vossos filhos e para quantos Deus chamar. E tem uma mudança completa de história, de identidade, de fisionomia, porque agora, irmãos, tudo ali na cruz, o Senhor, quando deu o brado de consumado, a maldição quebra, os efeitos destes males são desfeitos, quando você agora recebe este dom do Espírito Santo, que desfaz todo o jugo, que recebe essa purificação, isso é desfeito. Então agora você pode absorver isso, você vai ter agora um novo caminhar. Estas pessoas podiam estar andando junto naquela geração perversa, mas eles, ouvindo aquela palavra, eles compungiram em seu coração, foram contritos em seu coração e começaram a fazer então essa mudança. Aqui eles começaram a ter outro perfil, é outra imagem isso aqui. As mesmas pessoas que estavam na imagem do Adão, as mesmas pessoas que estavam lá praticando coisas feias, horríveis, mas agora eles recebem uma nova imagem, porque o divino, o celestial, a imagem só vem com as coisas celestiais plantadas em nós. Por exemplo, nós não conseguimos mudar uma pessoa com recursos humanos. Eu não vou conseguir transformar uma pessoa apenas pelo método humano, não. Quem vai fazer isso é a operação de Deus. O que nós fazemos é o que Pedro fez. A gente prega, a gente mostra, a gente orienta, a gente dá aquela palavra do Senhor, mas a pessoa escolhe esse destino para a sua vida. Eu quero o destino da imagem do terreno, ou eu quero o destino da imagem do celestial na minha vida. Que destino eu quero dar à minha vida? Com a imagem que vem já desde a queda, ou a imagem do celestial, para que eu possa, não é? E esta mesma igreja fortalecida é a igreja que vai agora ficar chamando por Jesus diariamente, todos os dias, na comunhão, não é, querido? Nesse compartilhar, nessa nutrição espiritual desta imagem em seus corações. Isso é um destino de vida, não é uma opção religiosa, não é apenas uma aceitação denominacional religiosa, mas é um destino de vida. Agora sim, a imagem do divino passa a ter um efeito na minha vida, porque há uma operação do sacrifício de Cristo, me remindo de todo pecado, através do meu arrependimento, e a presença do Espírito Santo manifesta na minha vida, me capacitando, porque com o Espírito Santo eu não sinto impulso, eu não sinto mais ânimo para buscar as coisas da geração perversa, pois agora eu sou uma nova imagem. Aquela outra morreu, aquela outra foi subjugada, aquela outra morreu ali na cruz com Cristo Jesus, agora é uma nova imagem plantada dentro de mim. Amém? Se tiver uma pessoa nesta noite que quer dar esse destino na sua vida, se quer fazer isto, se você está com essa imagem ou vinha sendo levado por esta imagem, o que o Senhor nos chama, como diz aqui a pregação de Pedro, ele chama todos aqueles, não é, que quiserem. O que faremos? O que faremos? Ele disse, olha, ele diz aqui no 37, o que faremos? E ele responde, arrependa-se, arrependa-se de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão foi o sacrifício de Cristo, remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Coisa maravilhosa é sentir esta presença gloriosa no seu coração.
Tem alguém afastado aqui hoje? Tem alguém que quer tomar esse passo hoje? Convido você para vir à frente nesta hora e receber essa nova imagem que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida, o destino da tua vida. Essa nova imagem que vai te dar o prazer de viver uma vida diferente, uma vida preenchida pelo Espírito Santo, com a paz e a alegria do Espírito Santo. Tem alguém? Eu convido os irmãos a ficarmos de pé nesta hora, e você vai ficar nessa reflexão, meditação, e se assim desejar, poderá dar um passo aqui à frente para nós orarmos com você, e hoje ter o acréscimo também da imagem de Deus, e esta imagem ser restaurada na sua vida, vivificada pelo aquele que veio do céu, Jesus, para plantar, e não deixar nenhuma imagem que seja do terreno permanecer, mas sim a nova imagem. Nós vamos adorar o Senhor, porque a imagem fala da presença de Deus. Não é isso, Thaís? Presença de Deus. Meus queridos, quanto aqui estão na presença do Senhor? E a presença do Senhor, ela traz um efeito maravilhoso. A presença do Senhor, ela traz plenitude de alegria. Diga, plenitude de alegria. O Senhor diz assim, o Senhor falou numa ocasião festiva, ele pregou que todo aquele que nele cresce, como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam o quê? Rios de água viva, do interior, na plenitude da presença de Deus, amém? Então vamos adorar o Senhor, que a presença do Senhor agora se mova dentro de você, que a plenitude do Espírito Santo seja manifesta, esta presença seja mesmo algo poderoso. Eu estou sentindo esta presença já fluindo em cada coração, e nesta hora vamos agradecer ao Senhor e adorá-lo com a presença dele dentro de nós. Aleluia, glória a Deus.